Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandinet News. Se inscreva e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D, use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Agora vamos para a região dos lagos. Por Bandinet News, suspeitos têm ligação com facção criminosa. Segundo apontou o batalhão. 25º Batalhão de Cabo Frio realização de combate ao tráfico de drogas e prende criminoso no bairro do Manuel Correia, centro da cidade. Além de drogas, radiocomunicador e uma quantia de dinheiro em espécie foram apreendidos. Importante aclarar que foram observados os requisitos que permitem a produção da prova pela interceptação dos policiais. Veja, ações penais. Neste caso, os suspeitos aguardarão sentença do juiz e podem recorrer à justiça. Enquanto isso, na zona norte da cidade, por Bandinet News, zona norte da cidade, criminosos do Chapadão ficam feridos após confronto armado com policiais do 41º BPM. A dupla foi levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Na ação da última terça-feira, a equipe policial apreendeu pistola, réplica de arma, além de radiocomunicador e drogas. Ações penais. Neste caso, os suspeitos aguardarão sentença do juiz e podem recorrer à justiça. Muito embora se possa verificar que a defesa não técnica do apelante se fez combativa, e à luz do contexto fático e histórico deste caso concreto, outra possibilidade de se perquirir as provas necessárias com o fim de se identificar as condutas de cada um dos acusados no crime de associação para os fins de tráfico. Nesse contexto, vê-se claramente que o deferimento judicial das interceptações dos policiais se deu em investigação criminal a fim de elucidar com objetividade a localização dos autores e seus partícipes, que ainda não tinham sido identificados, registrando-se as suas atuações e desenvolvimento dos mesmos na seara do crime de associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas no complexo do Chapadão. Vamos para a Costa Verde do Rio. Traficante que exibiu cabeça de rival em vídeo encontrado morto em Angra. Por Bandinet News. Identificado pela Polícia Civil como o homem que aparece em um vídeo segurando a cabeça de um traficante rival em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, José Emertora da Silva, de 20 anos, foi encontrado morto na madrugada do último dia 19. A suspeita da polícia é de que o jovem, investigado por fazer parte do tráfico de drogas no município, tenha sido assassinado. O corpo foi encontrado com marcas de tiros por policiais militares no bairro Belém, em Angra, no dia 10 do mês passado. A 166ª DP, Angra dos Reis, concluiu o inquérito que apurou a morte do traficante Fabio Souza da Silva, que teve a cabeça exibida em vídeo que circulou nas redes sociais no ano passado. José Emerton e outros 9 suspeitos de fazerem parte do tráfico em Angra foram indiciados pelo assassinato e tiveram as prisões pedidas à justiça. Segundo as investigações, o criminoso foi morto em meio a uma guerra entre facções criminosas rivais na comunidade conhecida como Sapinhatuba I. José Emerton é o único que aparece no vídeo, exibindo a cabeça do rival. No entanto, a polícia concluiu que ele estava acompanhado de outros 9 comparsas que também foram indiciados, como Júnior Gertrudes de Oliveira, conhecido como Juninho Corta-Cabeça, e Caleb de Souza Gonçalves. As investigações da 166ª DP apontam ainda que o grupo acusado da morte de Fabio foi o mesmo que gravou um vídeo em uma casa também na Sapinhatuba e na filmagem, eles exibem armas e bebidas alcoólicas. Todos foram indiciados pela Polícia Civil por associação para o tráfico. Eles também foram denunciados pelo Ministério Público Estadual e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Alguns integrantes do grupo já foram presos, como Bernardo Gomes da Silva, capturado pela PM no último dia 20. 3 deles ainda continuam foragidos. São eles Juninho Corta-Cabeça, Marcelo Frederico Ferreira Reis e Rafaela Rodrigues da Silva. O Disque Denúncia oferece recompensa de R$1.000 por informações sobre o paradeiro de cada um deles. A 166ª DP também é responsável pelo inquérito que apura a morte de José Emerton. A delegacia também tem outros inquéritos abertos para apurar vídeos feitos por traficantes de Angra. As investigações são abertas para identificar os criminosos que aparecem nas gravações e ajudam a comprovar a participação deles no tráfico do município. Agora na Baixada Fluminense, PM foi morto durante confronto entre milícias rivais na Baixada Fluminense. Por Bandinet News, uma investigação interna da PM aponta que o soldado Luiz Carlos de Almeida da Silva Júnior, morto a tiros no último dia 10, foi baleado num tiroteio entre milícias rivais em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O agente integrava o Grupamento de Ações Táticas, GAT,
núcleo responsável pelas operações do batalhão do município, o 39º BPM. Segundo o relatório final da investigação, publicado num boletim interno da unidade, o soldado integrava um bando armado que preparava uma emboscada contra o chefe da quadrilha rival quando foi morto. Milicianos do bairro Babi, na companhia do soldado Silva Júnior, encontravam-se armados num veículo Chevrolet Onix AT de Corvinho e teriam se dirigido ao bairro Santa Maria para executar o miliciano vulgo Macalé, que estava saindo de uma festa, concluiu o relatório da averiguação sumária, aberta com o objetivo de apurar se a morte do PM tinha ocorrido por ato de serviço. No local onde aconteceu o tiroteio, o carro onde estavam Macalé e seus comparsas, um Ford Ka prateado, foi interceptado pelo bando rival e houve confronto. Foram ouvidos ao longo da investigação parentes do PM, testemunhas e até um envolvido no confronto. Uma comparsa de Macalé, também baleado no tiroteio, foi encontrado após dar entrada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. De acordo com os depoimentos, os milicianos que estavam com o PM ainda tentaram socorrê-lo após ele ter sido baleado. O tiroteio aconteceu na rua Luiz Delfino, no bairro Santa Maria. Após o confronto, os milicianos do bairro Babi abandonaram o carro que usaram na emboscada no local e roubaram outro veículo para fugir. A vítima do roubo relatou que indivíduos armados o renderam e determinaram que entregasse o veículo, tendo como perceber que, durante a ação, os meliantes estavam próximos a um veículo de Corvinho e que havia um homem caído ao solo, aponta o relatório da investigação. Os paramilitares, então, levaram o PM ferido no carro roubado e, mais adiante, abordaram outro motorista, que foi obrigado a socorrer Silva Júnior. A testemunha relatou, em depoimento, que foi abordada por homens armados na Avenida Atlântica, que a ameaçaram determinando que prestasse socorro ao PM. Em seguida, os milicianos fugiram. A investigação também concluiu que Macalé, o alvo do ataque, também foi baleado na ocasião. Entretanto, o miliciano não foi localizado pela polícia. Em depoimento, a viúva do policial, que também é policial militar, alegou que o soldado estava de folga no dia em que foi baleado e saiu a pé, armado, da casa de sua sogra, dizendo que iria comprar um lanche. A mulher também alegou que o criminoso de vulgo Macalé, chefe da milícia do bairro Santa Maria, seria o responsável pela morte de Silva Júnior, que tinha 36 anos e estava na PM desde 2014. A averiguação sumária conclui que há indícios do envolvimento do soldado com milicianos do bairro Babi na suposta empreitada criminosa de execução do miliciano de vulgo Macalé e que o homicídio ocorreu sem ato ou acidente de serviço. Um inquérito policial militar e PM foi aberto para investigar a participação do agente na milícia e aprofundar as investigações sobre o confronto armado que terminou com a morte do soldado. Vamos para a região metropolitana do Rio, São Gonçalo. 2 mortos durante a operação da PM na Guaxa, no Jardim Catarina, por Alain Emiliano, Ari Lopes, Renata Sena e Sérgio Soares. 2 homens, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, foram baleados, na última terça-feira, durante a operação do 7º BPM, São Gonçalo, na comunidade da Guaxa no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com a PM, os agentes foram até a localidade com o objetivo de localizar as lideranças do tráfico naquela região, controlada pela facção criminosa Comando Vermelho, CV. Durante a ação, houve intensa troca de tiros e 2 suspeitos foram baleados, sendo socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, EAT, no Colobandê. Com eles, foram apreendidas uma pistola calibre 12, uma réplica de pistola, um radiotransmissor e grande quantidade de drogas. O material apreendido foi levado para 74 DEP, Alcântara, onde o caso foi voando para Itaboraí. Preso o gerente do tráfico na comunidade da Maçã, em Itaboraí, apontado como gerente do tráfico na comunidade da Maçã, no Jardim Itambi, em Itaboraí. O PG foi preso, na última terça-feira, por policiais militares do 35º BPM. Segundo a PM, uma equipe que patrulhava o bairro recebeu a denúncia anônima por volta das 11 horas e foi ao local. Ainda de acordo com os agentes, foi apreendido com PG uma pistola calibre 380, com carregador de 19 munições. O acusado foi encaminhado a 71º DEP, Itaboraí, onde permanece detido. Voltando para São Gonçalo, PM faz operação na Alma após noite de tiros na comunidade, por Alain Emiliano, Ari Lopes, Renata Sena e Sérgio Soares. Depois de uma intensa troca de tiros com traficantes dos complexos da Alma e Candoza, na região do bairro Amendoeira, em São Gonçalo,
Na noite da última segunda-feira, policiais do 7º BPM, São Gonçalo, voltaram à região. Na manhã desta terça, a operação foi confirmada pela Polícia Militar através de suas redes sociais logo no início do dia. Contudo, no início da tarde, a assessoria de comunicação da PM informou que a ação terminou sem saldo operacional. Na noite desta segunda, moradores registraram uma intensa troca de tiros entre traficantes e policiais. Apenas da grande quantidade de tiros, não houve registro de feridos. As comunidades são as únicas do município comandadas pela facção criminosa Terceiro Comando Puro, TCEP. Os locais são comandados por um traficante conhecido apenas como Pai e são regiões com bandidos mais bem armados da cidade. Há 4 dias, em outra ação no Complexo da Alma, a PM conseguiu apreender um fuzil e uma pistola. Durante o confronto, 2 suspeitos foram baleados. Agora voando para a zona oeste do Rio. Milícia de Eco movimentou 160 milhões de reais em apenas um mês. Por Mário Hugo Monquen, a milícia Liga da Justiça, comandada por Wellington da Silva Braga, o ECO, movimentou só no mês de janeiro deste ano aproximadamente 160 milhões de reais. Além disso, investiu em 33 imóveis, 115 veículos e outros 207 bens que perfazem 29 milhões de reais. A investigação, iniciada a partir de relatório de inteligência financeira do COAF, apurou que a organização criminosa usava uma empresa distribuidora de gás para fazer a lavagem de dinheiro proveniente da prática de crimes. A quadrilha atua em bairros da Zona Oeste e nos municípios de Nova Iguaçu e Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com o apurado, foram identificadas movimentações incompatíveis dos investigados e pessoas jurídicas em mais de R$1 milhão. Entre os anos de 2016 e 2018, o bando teria movimentando ainda cerca de 28 milhões de reais de transações atípicas, no período de 2018 a 2019. Durante as investigações foram identificados ainda outros crimes praticados pela organização criminosa, que impedia a livre concorrência de empresas e serviços nas regiões onde agem, obrigando os moradores a consumirem produtos e serviços oferecidos ilegalmente por eles. A quadrilha é investigada pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e crime contra a ordem econômica. Na última terça-feira, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, CEPOL, por meio do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, a Receita Estadual e a Agência Nacional do Petróleo ANP, realizam a Operação Pax Romana para cumprir 5 mandados de prisão e 68 de busca e apreensão contra os paramilitares. A ação visa ainda a indisponibilidade dos bens. Até o início da tarde, 4 pessoas tinham sido presas. Foram requeridas as prisões de Carlos Roberto da Silva Rocha, vulgo Cadu do Gás, Rogério Caetano da Silva, Josilene Mariano da Silva Rocha, Daniel Rosa da Silva e Marcelo Dias da Silva. Segundo o apurado, Carlos Roberto da Silva Rocha, vulgo Cadu do Gás, tinha participação societária em 27 empresas. Dentre essas empresas, 15 eram em sociedade com a sua companheira, a investigada Josilene Mariano da Silva Rocha, todas com movimentações atípicas apontadas no relatórios de inteligência financeira, RIF. No entanto, o investigado Carlos Roberto, atualmente, consta como sócio em apenas 8 empresas, demonstrando que ele vem se desfazendo de seus bens e inserindo pessoas interpostas para que ele não figure como principal envolvido e, por conseguinte, sofra bloqueios e demais medidas constritivas em seu patrimônio. Participam da operação policiais das Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, roubos e furtos de cargas, DRFC, Fazendária, Delfaz, e 26DP, Todos os Santos. O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo constituem uma preocupação crescente ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, GAFI. Lavador de dinheiro de Eco era ajudante de entrega, recebia salário mínimo e se tornou dono de fortuna de 15 milhões de reais. Por Mário Hugo Monquen, Carlos Roberto da Silva Rocha, o Cadu do Gás, dizia trabalhar como autônomo no ramo de venda de gás de cozinha, como ajudante de entrega recebendo um salário mínimo mensal. Em menos de 10 anos, seu patrimônio multiplicou de forma avassaladora, chegando a possuir 27 estabelecimentos avaliados em quase 15 milhões de reais. Apenas 2 empresas tinham funcionários registrados atualmente, o que demonstra incompatibilidade com o montante de valores movimentados e que Cadu lavava o dinheiro do crime organizado utilizando-se de firmas de fachada para dar licitude ao dinheiro da milícia.
Um motorista se tornou sócio de Cadu do Gás sem qualquer registro de funcionário na empresa. Essa firma movimentou no período de 2 de janeiro de 2019 até 13 de março de 2019 um montante de R$ 750.700. Restou claro a participação dos investigados na prática do crime de lavagem de dinheiro, originado de um monopólio violento da exploração de venda de botijões de gás em localidades dominadas pela milícia, em que antigos proprietários são obrigados a largar seus ofícios cedendo espaço para que milicianos explorem a atividade e façam da venda dos botijões de gás, criando mais uma fonte de renda aparentemente ilícita da organização. Carlos Roberto é o principal articulador da venda e revenda de botijões de gás associado à organização criminosa liderada por Danilo Dias Lima, vulgo Tandeira e Wellington da Silva Braga, vulgo Eco, em áreas dominadas pela milícia. Ele é o verdadeiro líder desta parte da organização em que, além de financiar o grupo criminoso, lava dinheiro ilícito derivado das extorsões e roubos que a quadrilha pratica diariamente. Voltando para a região metropolitana do Rio, tráfico e trilícia, uma nova firma mostra como foi plano de guerra de traficante de São Gonçalo até sua morte, por Alain Emiliano, Ari Lopes, Renata Sena e Sérgio Soares. A expansão da associação entre traficantes da facção Terceiro Comando Puro, TCP, e milicianos, em Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, já começa a preocupar autoridades de segurança pública. Mas essa sociedade entre os dois grupos criminosos ganham força e características de uma organização, com hierarquia, departamentos e divisão de atividades e lucros, há pelo menos 2 anos, em comunidades da zona oeste do Rio. Lá, TCPI e milicianos convivem pacificamente, na exploração de suas atividades fins, venda de drogas e exploração dos mais variados serviços, cobrando taxas, por isso, de moradores e comerciantes. Desde 2017, quando expulsaram traficantes do Comando Vermelho, CV, da favela do Rola, em Santa Cruz. Em seguida, a nova firma abriu filiais em comunidades de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Vila Aliança, na Zona Oeste, e Acari, Cidade Alta e Dendê, na Zona Norte. Nessas áreas, os traficantes do TCP liberaram a venda pela milícia de água, gelo e serviços de telefonia e TV, os gatornets. Após conquistar esses importantes territórios na capital e Baixada Fluminense, a nova firma via com bons olhos a oportunidade de abrir uma filial no Complexo do Salgueiro, maior reduto do lado de cada Baía de Guanabara da facção rival, o Comando Vermelho, CV, ao tomar conhecimento, em meados de 2018, de que o gerente Thomas Jason Vieira Gomes, o 2M, cria da comunidade, queria pular e dar um golpe de Estado. Hoje, quase 2 anos depois das primeiras negociações entre 2M e os emissários do TCP, com tudo o que aconteceu até a morte dele, o que se conclui é que nunca houve uma relação de confiança entre eles. O 2M, por tudo o que já havia passado nas mãos de policiais na comunidade, pagando extorsões e arregos para eles, nunca iria aceitar se associar com milicianos, afirmou um policial civil aposentado, que trabalhou até há pouco tempo relatando o inquérito sobre o tráfico no Complexo do Salgueiro. Essa falta de confiança de 2M em se sentir em casa no TCP, após trabalhar por mais de 10 anos no CV e adotar o codinome de 3M, pode ser comprovada pela verdadeira saga que viveu durante 7 meses, desde a sua deserção em 25 de abril de 2019, até sua morte, em 26 de novembro do mesmo ano, pelos registros do setor de inteligência da Subsecretaria de Segurança do Estado e informações recebidas pelo Disque Denúncia. Ele e seus fiéis seguidores da Tropa do Corinthians perambularam por pelo menos 6 comunidades no estado do Rio, controladas pelo TCP, Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, Parada de Lucas, Cidade Alta, em Cordovil, Parque Belém, em Angra dos Reis, Jardim Miriambialma, em São Gonçalo, Icabuçu, e Itaboraí, onde foi morto pela polícia. Acostumado a ter um batalhão de soldados armados de fuzis e pistolas à sua disposição no Complexo do Salgueiro, após o golpe de Estado que durou menos de 48 horas, 3N passou a viver com a dura realidade de ter armas e até dinheiro, já que teria fugido levando pelo menos 50 fuzis e mais de 2 milhões de reais em dinheiro vivo e drogas, mas não tinha mais um exército para comandar. Isso pode ser comprovado por mensagens resgatadas do seu celular, apreendido por policiais no dia da sua morte, num áudio gravado no aplicativo de mensagens do aparelho, 2 semanas antes de sua morte. Em 26 de novembro de 2019, 3N discute com um integrante do baixo escalão do TCP,
que pretendia montar pontos de venda de drogas nos bairros Lagoinha, Lagoa Seca e Laranjal, em São Gonçalo, que haviam sido tomados do CV. Graças à liderança dele, a troca de mensagens está repleta de erros de digitação e de português. Como que você vai colocar a boca no meu bagulho? Que lógica é essa? Quem deu permissão ao VCS? Pergunta Thomas Jason. O integrante do TCP nega, mas provoca a 3M. Você chegou agora, cara. Então, 3M retruca que as 3 áreas foram conquistadas pela tropa do Corinthians, mas explica por que estão vazias. Só não tem os soldados suficientes, revela na conversa que consta no inquérito sobre ele. Diz, pesquisadores, essa confissão de fraqueza, de certa forma, representava que estava chegando ao fim a aventura de 3M em conquistar territórios do CV em São Gonçalo e voltar, de forma triunfal, para o Complexo do Salgueiro, onde pretendia fincar a bandeira da sua nova facção, o TCP. Exatos 14 dias depois dessa conversa com o traficante da Lagoinha, ele e todos os seus principais homens de confiança foram mortos numa operação surpresa de policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, com apoio do 7º BPM, São Gonçalo, num sítio, em Cabo Sul, distrito rural de Itaboraí, onde estavam escondidos, além de 3M, Alexandre Souza Lima, o Xandinho, Luiz Ricardo Monteiro Cunha, o Ricardinho, Renato Baptista, o da vovó, Igor Rodrigues Rocha, e um 6º homem, não identificado. De certa forma, segundo a polícia, as mortes de 3M e os integrantes da tropa do Corinthians aceleraram a expansão da sociedade entre traficantes do TCP e milicianos nas 3 cidades da região, já que ele era, como nova estrela ascendente na facção, o principal crítico a essa aliança. Foi após a saída de cena da tropa do Corinthians, ocorrida no final de novembro, que TCP e milicianos fizeram a primeira reunião e chegaram a um acordo para trabalharem juntos em Visconde de Itaboraí, Areal, Rua da Lama, Retiro e Porto das Caixas. O contrato da nova firma foi assinado entre o miliciano Renato Nascimento dos Santos, o Renatinho Problema, e o traficante identificado como ele, que a polícia acredita ser um ex-segurança do chefe do tráfico local, PH, quando ainda atuava pelo Comando Vermelho, CV. O acordo foi assinado dentro da cadeia, pois ambos estão cumprindo penas em penitenciárias do estado do Rio. Investigações de policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada, DBH-PF, e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, apontam que para contra-atacar essa sociedade entre o TCP e milicianos, a cúpula do CV chegou a trocar mensagens em grupos de WhatsApp com rivais da facção Amigos dos Amigos, ADA, para formarem uma aliança contra o novo inimigo em comum. Mas não houve um acordo, justamente por disputas históricas entre as duas facções pelo controle de áreas em comunidades de São Gonçalo, Niterói e Macaé, no norte fluminense. Investigações apontam a expansão da trafilícia de Itaboraí para São Gonçalo e Niterói. Setores de inteligência da área de segurança pública acompanham uma tendência entre os líderes do TCP em rediscutir uma forma de organização que possibilite ao grupo criminoso ter, não apenas fuzis e pistolas, mas também soldados com experiência operacional em manuseio de armas para conquistar comunidades controladas e, acima de tudo, também mantê-las. Levantamentos feitos, nos últimos meses, pelos policiais do Serviço de Inteligência da Polícia Militar mostram que 80% das comunidades situadas em São Gonçalo estão em poder do Comando Vermelho. Já em Niterói, a estimativa é de que esse controle chegue a 90%. Através de investigações, a polícia descobriu, por exemplo, que os cardeais do TCP chegaram a um consenso que o plano de conquistar o poder no Complexo do Salgueiro para se expandir para outras comunidades da cidade não deu certo porque a facção não tinha mão de obra suficiente para a empreitada de pegarem armas e ir para a linha de frente do combate. Mas para entender qual era a estratégia do TCP, confiada a 3M, líder da tropa do Corinthians, será preciso voltar a maio de 2019, quando os criminosos precisaram traçar uma espécie de plano B e investir em outras regiões, dias antes após não conseguirem sustentar o golpe de Estado no Complexo do Salgueiro. Quando deixou o antigo reduto, com um arsenal de pelo menos 50 fuzis, dezenas de pistolas, 3M passou não apenas a comprar drogas dos fornecedores do TCP,
como também colocava seu armamento à disposição dos manos para eventuais invasões, através das próprias imagens feitas pelos criminosos do TCP durante as invasões. Outro detalhe comprovava que Thomas Jason estava por trás das guerras. Toda a base de seus fuzis, na altura dos gatilhos, estavam pintados com 3 cores padrão: vermelho, preto e amarelo. Nos primeiros meses da empreitada, os alvos da tropa do Corinthians foram, por uma questão de lógica, o Buraco do Boi, tradicional reduto do CV, no Barreto, em Niterói, e o Jardim Mirambi, Vila 13590, em São Gonçalo, áreas já chefiadas anteriormente por 2 dissidentes do CV, que acompanharam 3N. Bruno Souza Silva, o Bruno Pelanca, que foi o gerente da comunidade do Boi durante alguns anos, até ser preso, em 2016, e Carlos Eduardo Barros de Oliveira, o Grisalho, oriundo do complexo do Chapadão, no Rio, que havia abandonado a chefia em 10 comunidades vermelhas no Vila 3, Jardim Mirambi e parte de Santa Isabel, em São Gonçalo. Na estrutura operacional desse grupo formado por 3M, estavam ainda os seguranças Xandinho e Ricardinho, companheiros e inseparáveis seguranças de 3M, que tinham a função de protegê-lo e também ajudar e selecionar homens de confiança de outras alas do TCP para comporem os bondes invasores aos territórios inimigos, com conhecimento territorial e até de pontos estratégicos dos traficantes nas comunidades que haviam chefiado. Tanto Pelanca como Grisalho passaram a ganhar importância no grupo de 3N. Não havia mais possibilidade imediata de investir no Salgueiro, não apenas pela grande extensão territorial desse complexo, mas também pelo fato de a tropa do Corinthians ser muito menor do que o exército que o ICV mantém para proteger essa região, afirmou um dos policiais que participou das investigações. O Buraco do Boi foi logo deixado de lado por 3N após algumas investidas porque o CV, a exemplo do que havia feito no Salgueiro, também reforçou a proteção da comunidade com soldados e armas. A partir do segundo semestre do ano passado, a tomada de territórios do TCP passou a se concentrar nas comunidades do Vila 3, Jardim Mirambi 5, 9, 0, no Complexo do Anai e no Laranjal, em São Gonçalo. As ações tiveram mais sucesso pelo fato da quadrilha liderada pelo traficante pai, do Complexo da Alma, maior reduto do TCP na cidade, ter cedido homens para combater os CV do lado adversário. Os vermelhos também procuravam se reforçar. Em agosto de 2019, setores de inteligência da polícia registram, por exemplo, a associação do CV com a facção Amigos dos Amigos, ADA, e a adesão de Alessandro Luiz Vieira Moura, o 20 anos, e sua colaboradora Rayane Nazarete Cardoso da Silveira, a Hello Kitty, da comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo. No dia 21 de novembro do ano passado, a polícia prendeu na cidade de Caravelas, na Bahia, Bruno Pelanca, provocando naquele mês a primeira baixa na tropa do Corinthians, que veio a se desfazer 5 dias depois, quando Thomas Jason e sua trupe acabaram mortos no sítio em Itaboraí. Com tropa do Corinthians fora de cena, milícia entra em cena e negocia com tráfico. Com 3N e a tropa do Corinthians fora de cena, os setores de inteligência da área de segurança pública no estado monitoram movimentos do TCP para se manter em territórios já conquistados no eixo Niterói e São Gonçalo. Sem Itaboraí, a aliança com milicianos já se consolida em áreas do centro, Visconde, Nancilândia e Porto das Caixas. Em São Gonçalo, a espinha dorsal da sociedade é liderada pelo miliciano Anderson Cabral Pereira, o Sassa, que orquestra invasões a territórios do CV, com apoio de traficantes do TCP. Sassa, mesmo de dentro de um presídio do Rio de Janeiro, é apontado como mandante de uma das maiores chacinas de São Gonçalo nos últimos anos, quando 4 moradores da comunidade do Campo da Brama, no Porto Velho, foram mortos e outras 7 pessoas ficaram feridas. O motivo, segundo investigações da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, seria a negativa dos moradores e comerciantes locais em pagar as taxas estabelecidas pela milícia, em parceria com o TCP. Sassa, segundo as investigações, lideraria o consórcio com o TCP na cidade, no controle dos bairros do Porto Velho, Porto Novo e Gradim. Atividades do grupo de Sassa estariam sendo acompanhadas de perto por Grisalho, único remanescente da tropa do Corinthians ainda vivo e que não estava no sítio em Cabo Sul quando seus manos foram mortos. Ele estaria articulando, com apoio do traficante pai, do Complexo do Alma, outro reduto do TCP, em São Gonçalo, a sociedade com os milicianos. A ficha de Grisalho inclui 5 mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e roubos. Nascido no Rio,
Há alguns anos, ele ganhou confiança de líderes do CV quando atuava na quadrilha dessa facção no complexo do Chapadão, em Costa Barros, no Rio. Era gerente da comunidade Final Feliz. Quando foi preso, em fevereiro de 2016, ficou encarcerado até dezembro de 2017, quando ganhou a liberdade condicional e nunca mais voltou, segundo informações de sua ficha na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, do Estado. Ainda no CV no início de 2018, Grisalho recebeu então a missão de reforçar as fileiras do facção em que estava, ganhando a gerência de 10 comunidades em São Gonçalo, no Vila 3. Jardim Mirambi e parte de Santa Isabel, áreas que abandonou depois, após pular para o TCP com Thomas Jason, em 2019. Após a morte de 3M, Grisalho, com apoio de traficantes do Complexo da Alma, teria conseguido retomar território para explorações criminosas apenas no Jardim Mirambi, segundo informações da Delegacia de Combate às Drogas, de CODE, do Estado. Niterói. Em Niterói, policiais investigam a associação entre o TCP e a milícia, numa espécie de experiência piloto nas comunidades do Santo Cristo e Complexo da Palmeira, no Fonseca, onde o terceiro comando trava uma disputa há mais de 20 anos pelo controle da Vila Ipiranga, uma das mais rentáveis na venda de drogas na região. Nas últimas semanas, moradores vêm relatando em redes sociais a presença de milicianos na parte baixa das duas comunidades, enquanto os traficantes do TCP mantêm o controle da venda de drogas nas partes mais altas. As investigações apontam que um suposto plano de ataque e invasão à Vila Ipiranga, que ocorreria ainda esse mês, foi suspenso por conta da epidemia de coronavírus, que está causando baixas nas 3 comunidades, inclusive causando mortes entre os traficantes. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.